Depois que o governador João Dória anunciou a prorrogação da quarentena na macro-região até o dia 14 de julho, a Prefeitura de Ribeirão Preto encerrou agora há pouco uma coletiva de imprensa e falou sobre essa nova decisão. O André Costa está na Avenida Independência e tem mais informações para a gente sobre essa prorrogação, sobre a coletiva do prefeito Duarte Nogueira. André, boa noite para você. Olá, Pulse, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Jornal da Clube. Exatamente isso, Pulse. Hoje, na hora do almoço, em coletiva de imprensa, o governador João Dória atualizou a situação da flexibilização em todo o estado de São Paulo. O governador mostrou ali, disse que aquilo que já era esperado se concretizou. A situação da pandemia se estabilizou na capital paulista e Grande São Paulo, piorou no interior de São Paulo. Por isso, Ribeirão Preto, que já estava na fase vermelha, vai continuar na fase vermelha pelos próximos 15 dias, ou seja, do dia 29 de junho até 14 de julho. Ribeirão Preto, então, continuando na fase vermelha, apenas os serviços essenciais podem funcionar. Inclusive, Ribeirão vai permanecer nessa fase por conta da evolução da epidemia. O secretário de Saúde, Sandro Scarpellini, participou dessa coletiva, se mostrou bastante preocupado, inclusive trouxe alguns números que mostram que Ribeirão Preto tem hoje, nesse exato momento, quase 100% dos leitos de UTI ocupados. Vamos ouvir. Hoje, então, 97% de taxa de ocupação nos hospitais de Ribeirão Preto é o nosso pico, né? Nós estamos quase batendo no teto. Então, hoje, como a gente trabalha regionalmente, e nessa segunda-feira teve uma reunião com o coordenador geral da CROSS do estado, fizemos uma reunião presencial aqui, então o fluxo de pacientes vai aumentar entre as nossas cidades. Então, agora à tarde, um paciente que estava no polo Covid e estava precisando já de CTI, saiu de Ribeirão Preto e foi ser internado em Jaboticabal, porque lá estava o leito mais favorável naquele momento. E esse fluxo, então, vai acontecer, e por isso que a gente trabalha não só com os leitos de Ribeirão Preto, mas com os leitos regionalmente. Duarte Nogueira disse que a cidade veio aumentando a quantidade de leitos, mas ao mesmo tempo a ocupação também foi aumentando, então chegando a esse cenário, mantendo Ribeirão Preto na fase vermelha pelos próximos 15 dias. O prefeito disse, inclusive, que a evolução da epidemia que acabou mantendo Ribeirão Preto nessa fase vermelha foi provocada, na maior parte, pelas cidades da macro-região. O prefeito pediu uma colaboração dos moradores para que a gente consiga, então, avançar para a próxima fase e culpou aí a atitude de algumas pessoas que continuam andando sem máscara nas ruas. Não tem vacina, não tem remédio, não tem estrutura hospitalar, nem profissionais de saúde para colocar ao lado de cada uma das pessoas que ficarem doentes, se nós não nos conscientizarmos que a redução dessa pressão por assistência e por gente doente e mortes depende de cada um de nós somente. Quando um de nós sai na rua sem máscara, desdenha da doença, a gente está colocando em risco a si próprio e os nossos parentes. Quem faz isso pode correr o risco de matar o seu filho, de matar o seu pai, o seu avô. Bem, o prefeito pediu então maior colaboração de toda a população da macro-região para que a gente consiga avançar nesse plano São Paulo de flexibilização, consiga melhorar esses números de contaminados e também de ocupação dos leitos. Mas o Jornal da Clube vem mostrando há vários dias a superlotação no transporte coletivo, ou seja, a prefeitura culpa a população, mas a gente tem mostrado que os ônibus estão abarrotados, muita gente ali dentro, correndo risco de se contaminar, tanto os usuários quanto os funcionários do consórcio pró-urbano. A gente já mostrou que a Câmara aprovou um decreto exigindo que a Prefeitura, exigindo que a Transerp, que o consórcio pró-urbano coloquem 100% dos ônibus na rua, ou seja, todos os ônibus, segundo esse decreto da Câmara, já deveriam estar rodando, mas esse decreto, a gente sabe, ainda não vem sendo cumprido. Eu perguntei ao prefeito dessa situação, o que ele acha, e olha a resposta do prefeito quando eu perguntei da superlotação dos ônibus.
todos os detalhamentos estão sendo seguidos à risca pela Transerp. Inclusive, no que envolve mais carros, mais ônibus nas linhas do horário de pico do que nos horários normais. E o que acontece? Que também tem a ver com o comportamento da população. As pessoas vão no ponto de ônibus, chega o ônibus no horário de pico, ao invés de subir uma população suficiente para encher o ônibus, entra todo mundo indiscriminadamente e o ônibus que vem atrás para atender aqueles que eram para estar ali, sai vazio, ou com poucos motoristas. Então, tem que dizer também que da parte tanto da Transerp, que tem que se cobrar a fiscalização e a pontualidade, a oferta de mais carros, a população também precisa colaborar, assim como usar máscara, lavar a mão, fazer distanciamento social. É difícil nesse momento querer culpar apenas a população por essa evolução da epidemia, né? A gente precisa ver se a prefeitura tem cobrado o consórcio pró-urbano, qual tem sido o posicionamento da prefeitura, qual tem sido o posicionamento da Transerp. Estão realmente cobrando? Porque a gente vem mostrando isso e a cena não muda, são ônibus lotados, todo mundo aglomerado, não tem álcool gel, os ônibus não passam por uma limpeza e aí fica fácil vir, cobrar da população uma maior conscientização, mas e aí? A prefeitura tem cobrado o consórcio não pode fazer aqui de Ribeirão Preto o que bem quiser. A gente sabe que hoje há um grande risco, inclusive pesquisas têm mostrado que o transporte coletivo é um grande vetor da disseminação do novo coronavírus, então a prefeitura precisa realmente cobrar o consórcio para mudar esse cenário. Não adianta colocar a culpa só nos comerciantes, na população, claro, a gente cobra que todo mundo use a máscara, mas não dá para deixar essa situação como está. O Jornal da Clube vai continuar acompanhando e vai continuar cobrando a prefeitura de Ribeirão Preto. E houve também uma mudança na macro-região com relação ao Plano São Paulo de flexibilização. Franca estava na fase laranja, também foi para a fase vermelha, Araraquara e São Carlos já estavam na fase laranja e ali eles vão permanecer. Amanhã, na primeira edição do Jornal da Clube, mais cedo, a partir do meio-dia, um estúdio, vamos ter ali especialistas, pessoas da macro-região para a gente debater mais esse assunto ainda muito polêmico. Paulo Pucci. André Costa, que esteve agora há pouco na entrevista coletiva do prefeito Duarte Nogueira, atualizando para a gente as informações sobre aí as novas determinações do governo do estado e da prefeitura de Ribeirão Preto em relação à quarentena. Obrigado pelas informações, André.